com o objetivo de aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Cristo, sobre as palavras que vão ser ditas aqui pelo Evaldo, né? Vamos manter os nossos pensamentos em prece para que possamos captar o máximo das informações possíveis. Que assim seja, graças a Deus. A palestra é sobre o objetivo da fé. Do livro Pão Nosso, não é isso? Vinha de Luz, 92. Tu já correu? Não, eu vou sentar aqui para te apreciar. Então. Façamos jus ao desejo sincero de Jesus de nos abrigar no seu coração. Não basta Jesus querer, nós também temos que querer, também temos que estar propenso a abrir também o nosso coração para que os ensinamentos do Mestre penetrem. As palavras de Jesus, diz Pedro, né, após a prédica do monte, Jesus entra em prece profunda de agradecimento a Deus. Quando ele levanta os olhos, ele vê que a multidão já tinha se desfeito. E ele pergunta, onde foram? Onde todos? E Filipe fala, foram-se, mestre. Depois de alimentados, foram-se. E Jesus pergunta, e vocês também não vão? E Pedro lhe fala, e aonde? Se só tu tens palavras de vida eterna. E a citação evangélica é tão bonita que está no singular. Só tu tens palavra de vida eterna. Cada palavra de Jesus tem uma amplitude que a gente ainda não tem possibilidade de mencionar. Porque João Evangelista, na sua primeira epístola, ele diz que se todas as palavras e feitos de Jesus fossem anotados, não teria biblioteca que pudesse comportar tamanha quantidade de livros. E João fala isso lá atrás, no advento da Boa Nova. E a doutrina espírita veio nos mostrar que é uma verdade absoluta. Só Emmanuel, ele conseguiu reunir os ensinamentos, comentários dos ensinamentos de Jesus em 7 volumes. Emmanuel comenta o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, que é Pedro, Tiago e João, e as cartas de anunciação de Paulo de Tarso. Emmanuel faz comentários detalhados de cada versículo da Bíblia. Só um espírito de uma elevação que a gente ainda não compreende, que é capaz de discernir com tamanha possibilidade as palavras de Jesus. A série Fonte Viva, que tem Vinha de Luz, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Palavra de Vida Eterna, são 5 obras, objetivamente destrinchando o Evangelho. Mas a Federação Espírita Brasileira fez uma pesquisa reunindo todos os comentários de Emmanuel acerca do Evangelho, acerca da Boa Nova, todos os Evangelhos, e deu 7 volumes. É um material para estudo, para reflexão, de um valor inigualável. Quem tiver a oportunidade de adquirir, vale a pena, entra no site da Federação, tem lá na livraria da Federação esses 7 volumes que são divididos pelos autores, né? Mas por quê? O que João Evangelista falou para nós lá no Cristianismo Nascente, na sua epístola, nós estamos vendo se configurar agora. Se você pegar as obras que tem aqui na Casa de Aura Celeste, todas elas são alusivas ao Evangelho de Jesus. E olha que interessante, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo Sr. Allan Kardec, são 28 capítulos. Tem muita gente que não gosta do 28º capítulo, que trata sobre preces, coletânea de preces. São 28 capítulos. Nesse último capítulo, são 84 itens que Kardec analisa, baseado em quê? No item 1, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso, Kardec faz uma pequena dissertação sobre cada frase do Pai Nosso, de muita profundidade, de muita beleza, mas depois Kardec vai dissecando prece pelos inimigos, prece pela felicidade do nosso inimigo. Aí,
Olha que proposta legal. Aline, eu não gosto de você, mas eu tenho que fazer uma prece por você. Kardec me orienta. Por quê? Porque Jesus falou, amai os vossos inimigos. Sabe? A proposta do Evangelho é mexer com os reforços da nossa alma. Certa vez o benfeitor falou na nossa casa, no Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui na de Kardec, né, pertinho, ele falou que a maior dificuldade do orgulhoso é admitir que a pessoa que ele não gosta está certa. É complicado. Né? Você admitir, olha só, fulano, eu não engulo fulano, mas isso que ele falou, ele está certo. Aí você começa esse processo de sair da cátedra do teu orgulho, da tua vaidade, da tua prepotência, do teu egoísmo, para começar a perceber que é fora da caridade que não há salvação. Não é fora do caso espírita, não é fora da doutrina espírita, não é fora de qualquer conceito religioso que nós estaremos distanciados da nossa salvação. Esse termo salvação induz a gente muitas das vezes a pensar na lei, pelo menos eu pensava assim, na lei do menor esforço. Porque Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, pela graça sois salvos. Aí nós adaptamos ao nosso entendimento e a gente fala, ok, de graça eu sou salvo, não preciso fazer nada. Só acreditar que Jesus é Jesus e já está tudo resolvido na minha vida. Por um bom tempo isso me serviu. Hoje não. Hoje eu sei que, sendo fora da caridade não há salvação, a minha mudança de conduta que será determinante para o meu equilíbrio quando retornar ao plano espiritual. Não é o que as pessoas, pensam de mim, não é da forma que as pessoas me veem, mas é como eu intimamente eu me apresento para quem? Para Deus? Não. Para Jesus? Também não. Para a aula celeste? Não. Já está liberta dessa dificuldade. Para a minha consciência. Para a minha consciência. Emmanuel fala que a nossa consciência é um juiz incorruptível. Não dá para oferecer propina para a consciência, sabe? Não, olha só, você sabe que eu falei aquilo, mas não foi a minha intenção, né? Aí a gente começa a mentir para a gente mesmo, porque não existe a possibilidade de nós falarmos sem pensar. Não há possibilidade. Evaldo, você está inventando história. Não estou, é Kardec que fala. Se você quiser discutir com Kardec, está livre, né? A tribuna é livre, mas é Kardec quem fala. Lá na Gênesis, na segunda parte da Gênesis, se eu não me engano, é em capítulo 18, após ele tratar sobre os fluidos, no 15, no capítulo 18, Kardec falando sobre a questão do pensamento, ele diz que o pensamento é mais rápido que um raio. Na época de Kardec ainda não tinha a teoria da relatividade de Einstein. Então Einstein que veio provar, né, que a teoria da relatividade, que a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Kardec não tinha esse parâmetro à época, ele diz que o pensamento é mais rápido que um raio, ou seja, o pensamento do espírito é mais rápido que a velocidade da luz. Então não dá para você dizer farei sem pensar. Porque a responsabilidade é, a partir do momento que você idealizou o pensamento, tem capacidade cognitiva de interceptar a palavra que fere, a palavra que humilha, a palavra que desgasta uma amizade. Então a gente não tem possibilidade mais de falar aquela saída pela tangente de, poxa, olha, desculpa, eu falei sem pensar. Não dá. O espírita não pode falar isso, porque ele tem a consciência que ele é espírito, não é que tem um espírito. Uma vez numa casa, lá em Nilópolis, a casa estava em bastante lugares ocupados, aí eu fiz uma brincadeira. Eu falei assim, quem aqui acha que tem um espírito? Levanta a mão. Aí a maioria levantou a mão. Eu fui comprar aonde? O espírito de vocês. Porque quem tem é quem comprou, quem adquiriu. Nós somos espíritos, não temos um espírito. Nós temos um corpo que é provisório, querendo ou não, concordando ou não, vai ter que morrer, vai ter que largar esse corpo. Agora, eu, espírito, sou imortal. E na minha imortalidade, no meu entendimento, os meus pensamentos
eu me torno responsável pelas consequências dele. Um ditado popular fala: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Doutor Bezerra mudou e complicou a vida da gente. Eu já me senti complicado, eu vou dividir com vocês para complicar de vocês também, porque afinal de contas somos fraternos. Porque doutor Bezerra fala: diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Doutor Bezerra fala isso baseado numa afirmação de Paulo aos Efésios. Somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, mas Paulo não diz se é uma nuvem branquinha com pontinhos luminosos ou a nuvem da família Adams, que tem em cima do carro aquela nuvem escura com raios e trovões. Isso quem vai determinar são a qualidade dos meus pensamentos. Hoje, a partir desse ensinamento que eu aprendi com o doutor Bezerra, quando meus pensamentos começam a ficar muito mirabolantes, eu dou um sossega-leão, faço uma prece e reorganizo meus pensamentos. Por quê? Porque, embora aqui nós não consigamos perceber o pensamento um do outro, mas os irmãos que estão nos visitando nesse momento percebem. E são atraídos por ele. Então, se meu pensamento foge daquilo que a proposta do Evangelho me apresenta, de domar as minhas más inclinações, aí os Espíritos falam assim: é igual a mim, deseja mal, é invejoso, é vaidoso, é orgulhoso, então eu vou com ele. E aí vamos carregando aquele séquito de irmãos espirituais atrás de nós, por causa de um pensamento indevido. Porque nós sabemos, e a psicanálise fala, que na essência nós somos o que pensamos e não o que apresentamos para a sociedade. Nós somos o que pensamos. E é uma avaliação individual. Evidentemente que os benfeitores da nossa casa percebem qual é a nossa realidade íntima, quais são os nossos desejos, que oscilam entre o bem e o mal numa variação absurda. Por quê? Porque somos espíritos num plano de prova e expiação. Não dá para querer passarmos uma ideia de uma perfeição nem relativa, que nós não temos possibilidade. Temos que conviver com a dificuldade do relacionamento, propondo sempre aquilo que eu considero ser o maior ensinamento de Jesus em relação à empatia. É uma palavra muito em voga hoje, né? Empatia, temos que ter empatia pelo outro. Mas no entendimento do Evaldo, empatia é uma frase que Jesus nos propõe, que está lá no Evangelho de Marcos, quando ele diz: faça ao teu semelhante aquilo que gostaria que ele fosse feito. O princípio da empatia, que eu entendo, é dessa forma. Porque por mais que eu não tenha um vínculo de amizade com alguém, eu desejo que essa pessoa me respeite, enquanto ser humano. Logo, eu tenho que respeitar a pessoa na mesma intensidade que eu gostaria que fosse respeitado. Emmanuel fala, num texto do Pão Nosso, que não existe a possibilidade de caridade aonde não exige respeito pelo próximo. Então, o conceito de caridade para Emmanuel está intimamente atrelado à questão da caridade, porque Kardec, na dúvida de querer traçar um entendimento acerca da caridade, ele questiona os benfeitores da humanidade, né? Como Jesus entende a caridade? Aí vem aquela resposta que arrasa com a gente, né? No movimento espírita foi conhecido como um BIP, mas benevolência para com todos, não é só para quem o Evaldo gosta, não é só para a esposa, para os filhos e para os netos, é benevolência com todos. Seja bom para todos, mesmo que não seja bom para você. Aí complica, porque a gente ainda está na fase do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se sobrar, é meu também. Então, benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante. Isso, então, é uma encrenca. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, capítulo 10, amai o próximo como a ti mesmo, tem lá um item, se eu não me engano é 16, sobre a indulgência, é do Espírito José, é a cena como o Espírito José. Ele diz que no finalzinho do tópico, ele diz que a indulgência acalma, atrai e eleva. E a exigência afasta, denigre e humilha. Então a indulgência não é você compreender que o outro também
tanto quanto você não é imperfeito. E você, como quer indulgência para os teus erros, você tem que praticar indulgência para com o outro, em todos os níveis. Eu costumava dizer antigamente uma frase, paciência tem limite. Né? Aí um dia o benfeitor falou assim, ela só tem limite para quem não a possui. Que se você é detentor do sentimento de paciência, que é a paz interior, a ciência da paz, nada que acontecer ao teu redor vai te perturbar. Nada. Então, a proposta da indulgência está atrelada intimamente a uma questão de você ter uma compreensão sobre o direito do outro, de ser como bem entende. De ser como bem entende. Porque nós, a maioria de nós somos pais, mães, avós, quando é pequenininho assim, você acha que é um anjo, cresce e tu vê que não é. Mas você tem um desejo danado que seja anjo. Então é onde você vai praticar a indulgência de reconhecer que é um espírito em prova e expiação e vai cometer erros. Assim como você também é amparado pela misericórdia do Pai, você também tem a responsabilidade de amparar aquele que está errando com você na prática da indulgência. Então você tem a benevolência, a indulgência e, por último, os benfeitores caracterizam como perdão incondicional. Pedro pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro já falou isso cheio já de maracutaia. Por quê? Porque para o hebreu, o número 7 representa a perfeição. Porque não foi no 7º dia que o Senhor descansou? Na obra da criação. Então, o 7 para o hebreu, então, até hoje é assim, representa a perfeição. Então, Pedro falou assim, agora eu pego Jesus na curva. Ele está achando que eu sou bobo. Mestre, 7 vezes eu perdoo, está tudo certo? Pedro falou, não, Pedro. A perfeição absoluta é 70 vezes 7. 7 vezes é perfeição, mas a perfeição absoluta é 70 vezes 7. O mesmo erro em um dia. No outro dia, a contagem começa a zerada de novo. Ô tarefa difícil, né? Ô tarefa difícil. Mas é a proposta de Jesus, não é nossa. E nós estamos dentro de uma casa onde se pregou o quê? A minha vontade ou aquilo que o Evangelho me propõe? Se é o que o Evangelho me propõe, eu tenho que começar a entender essa prática e aplicar ela na minha vida. Não adianta eu querer aplicar na vida de vocês, não dá certo, eu já tentei, não dá certo. Eu tenho 4 filhas biológicas, 7 netos e 4 genros, né? Só ia 15 pessoas num grupo familiar, mas eu e Ivana, 17. Sem contar os agregados que aparecem na minha vida, né? Sem contar. Não dá para mudar uma coisa. Essa menina eu já tentei mudar muita coisa na cabeça ainda. Nem eu nem Guilherme consegue. Guilherme é o filho dela. Nem eu nem Guilherme consegue. Mas não há possibilidade de você mudar nada na vida de ninguém, a não ser na tua própria. Sabe? Não há. Você olha para as meninas, então, tem uma. As meninas são igual o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo tinha muito fluido vital, sabia? O cabelo dele não ficou branco. As meninas também. Você não tem meninas de cabelo branco porque tem muito fluido vital, né? Mas quando surge assim de uma preocupação, surge um fio branco, a outra nota, olha lá. Está relaxada. Adianta você falar, o cabelo dela vai mudar de cor porque você apontou que está branco? Não. Então você não consegue mudar nada de ninguém, a não ser de você próprio. E nessa proposta é que a gente traz, pode marcar agora, que não vai começar agora para isso. A gente vai trazer um tema aqui do Vinha de Luz, que é o objetivo da fé. O que nós entendemos como fé? A nossa percepção de fé está ainda indevidamente atrelada à crença. Crença é uma coisa, fé é outra. Crença, acreditar em algo, você precisa diariamente de elementos novos, que a tua crença se fortaleça. Fé não. Fé é confiança. Quem aqui acredita em Deus? Por favor, levante a mão. Os espíritos também. Se fôssemos cristãos, a gente não acreditava em Deus. Teríamos certeza absoluta da existência de Deus.
Nenhuma dúvida pairaria dentro de nós, nos momentos de alegria e de tristeza, que Deus é soberanamente bom e justo e misericordioso por excelência. Então, a nossa visão em relação ao objetivo da fé tem que começar a ter trilhar uma linha mais objetiva. Porque senão a nossa fé vai ser redundante daquilo que me acontece de bom. Paulo de Tarso fala lá na carta aos Hebreus, Deus é fiel. Muita gente bota até em carro, né, no caminhão, né, Deus é fiel. Mas ninguém completa. Seja tu também fiel a Ele. Porque o princípio de fidelidade, que é a palavra que dá origem à palavra de fé, é de reciprocidade. Olha como é que a questão da fé associada à confiança tem parâmetros que a gente não analisava ainda. Emmanuel fala para nós, numa palavra de vida eterna, num texto, que ele diz o seguinte, que se Jesus não confiasse na nossa possibilidade de evolução, de progresso moral, ele não tinha vindo à Terra. A maior demonstração de confiança do Cristo na gente foi ele ter vindo. Mas, tem 2000 anos e não aprendemos. Porque a nossa associação de relação com o Cristo, a gente é muito ainda tacanha essa percepção que a gente fala que é de 2000 anos, e não é. Não é. A nossa relação com Jesus, o Cristo a quem conhecemos por Jesus, data aproximadamente de 4,6 bilhões de anos, quando ele formou esse planeta. Quando ele forma o planeta Terra, lê lá no Caminho da Luz de Emmanuel, que Emmanuel faz uma dissertação linda sobre isso, sobre essa parte da criação. No início do livro, na introdução, Emmanuel fala assim: segundo a tradição de planos mais elevados, em duas oportunidades, os espíritos prepostos de Jesus se reuniram em dois momentos. Os espíritos prepostos de Jesus, aquele que secundam Jesus nas suas atividades em relação ao nosso planeta. A primeira oportunidade que eles se reuniram foi quando saiu uma massa ígnea do Sol e que deu formação ao planeta azul que nós habitamos e insistimos em estragar. Foi o primeiro momento. O segundo momento, quando decidiu-se que Jesus encarnaria aqui. E ele, para encarnar aqui, foi para mostrar para a gente por que ele é guia e modelo. Jesus não é o Cristo porque ele é bonzinho, não. Porque todos os seus ensinamentos ele cumpriu. Sabe? Todos. O que você imaginar. Se teu irmão, fala o mestre, se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ora Deus por ele. Ele na cruz, na dor intensa da crucificação, o que ele fala? Pai, perdoa-os, mas não sabem o que fazem. Todos os ensinamentos do mestre ele exemplificou. Então, é essa a condição do guia e modelo. Você vai fazer uma viagem lá para o Alasca, lá no Polo Norte. E quando você está dentro do avião, climatizado, sem problema nenhum, o avião pousa, vem uma pessoa e o comandante fala: esse aqui vai ser o guia de vocês. E aí ele começa a falar: olha, lá fora é um frio medonho, menos 30 graus. Eu acho bom vocês se agasalharem. Só que ele está de camiseta e bermuda. Tu vai acreditar que está frio lá fora? Está frio lá fora, o cara está assim, zoando a cara da gente. Agora, se ele tiver com 3 casacos, um de pele, com touca, com bota de pele, e fala que está frio, o que você fala? Eu, pelo menos, não sairia do avião, que eu desencarnaria, que eu não gosto de frio. Quando você fala que Jesus é filho, todas as explicações, tudo aquilo que ele falou, ele exemplificou, sabe? Não tem um ensinamento do mestre que ele não deu exemplo de como fazer. Por isso que ele é o nosso guia e modelo. A nossa relação com ele data antes de que a Terra existisse, porque nós já sabemos que somos espíritos milenares, que atravessamos os séculos em prol do nosso progresso moral. É passo de
lesma ainda, mas já estão andando. Hoje nós já queremos estar numa casa para ouvir o Evangelho de Jesus. E há um progresso inimaginável, pelo menos para mim. Eu posso garantir a vocês que é uma novidade na minha trajetória como espírito, é uma novidade enorme ali, me poder falar do Evangelho de Jesus. E me esforçar ainda pouco para praticar o Evangelho. E quando ele vem trazer para a gente o objetivo da fé, você tem que sair daquela percepção que a fé, para ser demonstrada, você tem que estar ajoelhado aqui na frente aqui da mesa, de olhinho fechado e mãos postas. Aquele dali tem fé, não é cascata. A proposta da fé está associada ao que você sente no teu íntimo. Porque falei que a fé vem de confiança, de fidelidade, não vem de ações exteriores. Sabe? Quantas vezes a gente entra aqui na casa, o coração da gente está apertado, mas você sente a coragem de vir aqui e cumprir as tarefas que te é proposto. Por quê? Porque é a tua fé que te conduz a isso, sabe? Quantas vezes, se a gente parar para pensar, a gente nem da cama levanta, pelas preocupações, pelos problemas, pelas dores que a gente sente, mas a nossa fé, a nossa confiança faz com que a gente levante e enfrente a vida. O que Kardec colocou na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo? Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável. Como é que a gente vai provar que tem fé inabalável? É íntimo, é dentro. Quando eu tive aqui a primeira vez, o coraçãozinho estava apertado, né? Poucos dias que o nosso irmão tinha retornado ao plano espiritual. Quem já passou pela experiência de ter que sepultar o corpo de um filho? E no dia seguinte você tem que continuar a viver. Sabe? Botar o caixão de uma filha no ombro para ir sepultar é brabo demais. Se você não tiver o conceito de fé, sabendo que a vida é contínua, tu não anda, tu estagna. Quantas das vezes a nossa maldade de análise, a gente diz que a pessoa que está passando por um momento de muita privação, de muito sofrimento, só quer ficar em cima da cama chorando, é o máximo que ela consegue. E o teu conceito de indulgência é de ir lá oferecer a mão para ela, porque a crítica ela já tem. É você mostrar que, embora as dificuldades da vida cotidiana são duras, porque a gente muitas das vezes só atrela as dificuldades no aspecto financeiro, que também é muito difícil, sem sombra de dúvida. Você ir deitar sabendo que não tem um pão para dar de manhã para o teu filho é uma tortura danada. Mas essa é uma das formas das dores que são mudas. Sabe? Uma das formas das dores. Então, a proposta de Emmanuel aqui nessa página, que Pedro fala assim, lá na primeira epístola de Pedro, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Fé não é, eu tenho fé que eu amanhã vou acordar para trabalhar. Não. Fé é você almejar que no final da sua existência você terá cumprido pelo menos 10% do que você se comprometeu na espiritualidade. A fé tem que ser quanto ao objetivo e não a execução imediata. É isso que Pedro está falando. A fé, ela não pode estar associada, que nem muitas das vezes, eu já falei, já pensei isso também, de chegar na casa espírita, minha fé que me trouxe aqui, cascata. Foi a minha necessidade, porque se eu falo isso porque eu aprendi, eu tenho que dividir, né? Eu estava com um problema muito sério, familiar, passando por uma dificuldade muito grande, e eu cheguei na minha casa de origem, que a casa é lá em Rocha Miranda, e eu indo na rua, um garoto, depois eu fiquei analisando isso pelo espírito materializado, que o menino devia ter uns 9, 10 anos, ele parou na minha frente, olhou para mim e falou assim, tio, se com Jesus está difícil, né? Imagina sem ele. Nunca mais vi esse menino na minha frente. Por isso que eu acho que é um espírito materializado, porque uma criança chama a atenção da gente quando para de frente a gente. Se com Jesus está difícil, imagina sem ele.
E foi o móvel da minha... Sabe, aquela igual a música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Foi isso que me deu a inspiração para eu superar, naquele momento, a dificuldade que eu estava enfrentando. Só que, se eu não abrigar no meu coração esse sentimento da certeza absoluta que Jesus vela por mim, Ele olha por mim, não ia frente não. Não ia não. Porque, sabe, e Jesus, Ele é um amigo silencioso. Faz estardalhaça não, quem faz é a gente. Jesus não faz estardalhaça não. Jesus quer conversar com a gente no secreto do nosso coração. Ele fala com a gente. Né? André pergunta, mestre, aonde devemos orar? No templo, nas sinagogas ou no campo? Aí Jesus fala, André, quando quiseres orar ao Pai, recolhe-te ao silêncio do teu cômodo, do teu quarto, e o Pai que vem em secreto lhe dará o necessário para a tua caminhada. Essa certeza, sabe, gente, de que você sabe que você não está sozinho. O pau está quebrando no lombo de noca, que nem minha mãe falava. Mas sozinho a gente não está. Se a gente tivesse essa concepção de estar sozinho, o que a Aula Celeste estava fazendo aqui obrigando a gente? Brincadeira? Um espírito de uma elevação tão grande, parceria de Dr. Bezerra, ia falar assim, não, vem para cá, que depois passa. Sabe quando você está passando por uma dificuldade, você ouve isso, eu já tive vontade de partir para a ignorância, sabe? Você passando por um problema absurdo, e chega um colega, um amigo da casa, não, Valdo, isso passa para quem? Eu estou vivendo agora uma situação difícil, eu quero um abraço. Sabe? Eu quero um abraço, eu quero um conforto. Eu não quero palavras de efeito. Um amigo meu, a esposa dele, 47 anos de casado, desencarnou. E ele falava assim para ela, o corpo lá no caixão, ele falava assim, palhaçada, hein? Agora ele estava na hora, filho crescido, os netos já grandão, a gente curtia a vida, tu resolve voltar para casa de papai. Ele falava assim, é verdade, não é brincadeira não. Hélio o nome dele. Eu cheguei, eu escutei ele falando, eu abracei ele e falei assim, é porque eu não aguentava a marteadura. Ele falou, concordo. Mesmo instante, saiu de perto do corpo, conversando com ele, aí veio um e falou assim, não acredito, Hélio, que você está com essa cara de choro. Você sabe que a morte não existe. Sabe? Aquele espírita de esquina, que acha que tem a frase certa para todo mundo, mas menos para ele, do se manca, né? Se toca, que tu está pisando na bola. Aí o Hélio virou e falou assim, irmão, você não sabe o que é sentir falta de uma companheira de 47 anos. Tu não sabe o que é. As tuas palavras não fazem eco dentro do meu coração como um conforto. Fazem mais eco como deboche. O amigo, que era amigo nosso, conhecido, próximo, olhou com 2 olhos desse tamanho e saiu envergonhado. E eu falei, tá vendo como é que você aprende com um amigo na hora da dor? Porque ele tinha todos os motivos para ser ignorante, não tinha? Para dar um passo fora? Não, ele falou, só nós 3 escutamos o que ele falou. Então, quando você percebe que alguém está fragilizado, não quero saber o motivo. Se a pessoa quiser falar, é um direito dela. Mas abraça. Na nossa casa, ali, desde o início estava lá, a prática do abraço é constante. Tu entra lá, tu vai se agarrar. E querendo ou não. O nosso irmão Miguel, né? Miguel Labolida, Miguel, um argentino da minha altura, magro igual um pau de virar tripa. O Miguel, a gente abraçava ele, um poste era mais fraterno, sabe? Não era ali? Duro, assim, o olho regalador, e ficou sem vergonha. Abraça, beija, sabe? Porque se você não tem a capacidade de abraçar um ou outro, perdão a grosseria, mas o que você está fazendo na casa espírita? O que você está aprendendo aqui? Se você não consegue dar um abraço fraternal um no outro. Não é para você querer saber da vida dele, se está tudo bem, se não, um abraço. Isso aí é propósito da Dr. Bezerra, não é de Evaldo, não.
Doutor Bezerra, encarnado na porta da Federação, não era do prédio que a gente conhece, na Avenida Passos 30, que o doutor Bezerra não conheceu o prédio na matéria. O prédio é de 1910, o doutor Bezerra desencarnou em 1900. Ele estava na Rua da Assembleia, conversando com o Augusto Elias, com o Major Everton de Castro, com o Major Viana de Carvalho, Frederico Dias da Cruz, conversando, aquela conversinha como termina a reunião, né? Que a gente tem o hábito de conversar. Doutor Bezerra à calçada, preparando para ir embora, que ele morava na Tijuca. Era 1h15 de bonde, puxado a burro à época, né? E vem um homem pela calçada, cabisbaixo, uma roupa muito surrada, e o homem para diante do grupo, notadamente envergonhado, e o homem fala para o grupo: os senhores me perdoem a petulância, mas eu saí de casa às 6 horas da manhã, já são 8 horas da noite, e eu não consegui um trabalho para levar 1 quilo de fubá para casa, para minha mulher fazer para os meus filhos, que estão com fome, porque não tinham o que comer de manhã. Se um dos senhores puder me agraciar com 1 tostão de réis, eu serei eternamente grato. Botaram a mão no bolso, o espírito da sua anda duro, né? É uma tristeza. E não tinham. Doutor Bezerra olhou para ele nos olhos e falou assim: meu filho, eu não tenho um vintém para te dar, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Maria de Nazaré, eu lhe abraço, mas te abraço com o meu coração. E você, quando chegar em casa, meu filho, abrace a esposa e os filhinhos, que Nossa Senhora há de prover algo para a tua família. E o homem, triste, porque aquilo não resolveria para ele a situação. Agradeceu, foi andando. Passaram-se 4 meses, o grupo no mesmo local, veio um homem, trajando um terno, chapéu Copa Norte. Aquela época, o homem que usava o chapéu era um homem de respeito, era um cidadão de respeito. Parou em frente ao grupo de novo, olhou para o doutor Bezerra e falou: eu vim lhe devolver o que o senhor me deu. Aí o doutor Bezerra falou: se eu lhe dei, não era mais meu, era seu, não carece de devolução. Aí o homem falou assim: não, há 4 meses atrás, eu passando aqui, o senhor me deu um abraço em nome de Maria de Nazaré. Quando eu estava, ele estava lá, ali na Praça da República, né? Ali a Federação, onde é a Federação hoje. E ele morava lá no Morro da Providência. Era uma boa tirada de caminhada. Ele falou: eu indo para casa, acabrunhado, mas algo no meu peito batia diferente com o abraço que o senhor me deu. E quando eu estava chegando, tem um armazém lá do português, muito rígido, e o português estava lavando a frente da loja. E eu cheguei perto dele, com muita vergonha, mas meus filhos não vivem de vergonha, vivem de comida. E eu falei: o senhor permitisse, eu queria lavar aqui para o senhor me dar uma cuia de fubá para fazer um angu para meus filhos. E o português olhou para ele e falou assim: queres mesmo trabalhar, rapaz? Ele: não, eu preciso. Eu não quero, eu preciso. Então vem cá. Levou ele lá dentro, o depósito do armazém, falou: arruma esses sacos aqui. Se você arrumar direitinho, eu vou te dar o que você pediu. E o homem, que saiu de casa às 6 horas da manhã, andou o dia todo, não comeu nada, foi para dentro do depósito e trabalhou por 2 horas seguidas. Quando o português foi lá ver o serviço, tudo organizado, ele pegou umas tábuas, escreveu com carvão: arroz, feijão, fubá, farinha, para que tivesse tudo bem organizado. O português olhou e falou para ele: mas está muito bom, melhor do que eu faria. Vai lá, pega lá no salão, está lá o que você me pediu. E se você quer trabalhar mesmo, amanhã você esteja aqui 6 horas da manhã. Você vai trabalhar comigo. O homem abriu um sorriso de rosto, de orelha a orelha. Quando chegou no salão, tinha uma cesta
com carne seca, com feijão, com fubá, com farinha, com banha. E ele falou, não, eu pedi ao senhor 1 quilo de fubá. Aí o homem virou e falou assim para ele, Aline, eu de manhã, quando acordei, eu escutei assim na minha cabeça, ajuda alguém em nome de Maria de Nazaré. E o dia acabou e eu não ajudei, o Senhor me pediu ajuda. Então, em nome de Maria que eu estou dando isso. Um abraço, gente. Um abraço. E o homem falou, hoje, doutor, eu estou passando aqui para agradecer ao senhor, porque eu hoje assumi a gerência da loja dele em Copacabana. Agora eu sou gerente. Então, um abraço é uma demonstração de confiança, de fé que você tem na espiritualidade, gente. Não são palavras bonitas, sabe? Você é lógico, a pessoa está passando por muita dificuldade. Se você tiver aí uma grana para dar para a pessoa, dá, pelo amor de Deus, não empresta não, porque você sabe que a pessoa não vai ter condições de devolver. Ou você dá ou não faz nada. Mas um abraço em nome de Maria, para aquele que está sofrendo, é um oásis, sabe? A fé, ela não pode estar estabelecida pelas normas do meu entendimento, mas sim daquilo que eu objetivo fazer. O meu objetivo é um dia, eu sei que demora alguns sistemas solares, mas eu parar de reencarnar, porque a reencarnação denota a minha inferioridade. Eu fazendo umas contas meia doida, que às vezes o espírito tem que fazer inventa, né? Eu fazendo uma conta meia doida, a ciência diz que o Homo sapiens sapiens, o primeiro vestígio do Homo sapiens sapiens aqui na Terra, data em torno de 200 mil anos. Tá? Viu, mas você é velho? 200 mil anos. Pinta a mão para tu ver, cabelo. 200 mil anos. E aí, naquela época, a idade, o tempo de vida médio do homem na Terra era em torno de 35, 40 anos. Aí, para facilitar a minha conta, eu falei que era 50 anos. Então, 50 anos encarnados, 50 anos na espiritualidade. Dava 100 anos ao todo. Dividido por 200 mil, dá, se eu não me engano, 10 mil existências aqui na Terra. Olha como é que eu sou espírito atrasado. 10 mil existências num planeta e eu não aprendi nada ainda, em relação à proposta do Evangelho, não um com o outro. Não é avaliar o que eu sei do outro que sabe menos do que eu. Sabe, não é isso aí não. É em relação à proposta do Evangelho, quando Jesus fala assim para mim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Jesus é ter confiança que no final da estrada do cristão, o irmão fala para a gente, sabe o que tem no final do caminho do cristão? Uma cruz. Não tem aplauso não, bate palma não. Não tem não. Tem uma cruz, porque foi isso que Jesus enfrentou. E ele chegou, no momento que ele estava lá no Getsemane, né, antes de ser preso, ele já vislumbrando tudo que ele teria que enfrentar pela nossa ignorância, aí ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está nos ensinando que diante de uma prova rude, dura, aquela que fere a alma mesmo, você tem o direito de pedir a Deus que adie essa prova para um outro momento. E a misericórdia de Deus, Emmanuel tem uma frase que eu acho muito bonita. Emmanuel fala para a gente, está no livro Segue-me, ele fala assim, quando chega o momento da lei de causa e efeito, vir cobrar reparação dos erros do passado, se te encontra num trabalho do bem do próximo, manda a misericórdia que a cobrança seja adiada. Então, quando Jesus pede, Pai, afasta de mim esse cálice, Jesus está falando o quê? Se um momento você está sendo um trabalhador fiel da sua seara, preocupado em ajudar o próximo, na intensidade da necessidade do próximo, você tem direito a pedir. Mas Jesus, ele acaba um pouquinho com a minha graça, porque Jesus fala assim, mas para isso eu vim. Ele fala, está lá no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho. Mas para isso eu vim. O que Jesus está me ensinando? Algum de nós aqui pode dizer que sofre injustamente, que Deus errou
com você na hora de apertar a porca do parafuso, que não era para você sofrer tudo isso, que Deus se enganou? Podemos fazer essa afirmação? Não, não podemos. Então Jesus fala, para isso eu vim. Ele sabia o que esperava ele. E aí Jesus dá uma pá de cal na nossa arrogância. Ele fala assim, que se cumpra a tua vontade e não a minha. Esse é o princípio da fé. Porque Jesus sabia que mesmo diante de todos os martírios que ele enfrentaria, porque Isaías fala lá atrás, no seu livro, né, na profecia em relação ao mestre, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Só João e Pedro ficaram perto de Jesus, os outros 9 saíram batidos, não aguentaram a pressão. Então, quando você está tendo um amigo, sabe, que está passando por um momento difícil, acha ele chato, não, repetitivo, não, fica do lado dele. Fica do lado dele, porque ele vai precisar de amigo. Ele vai precisar daquele que sabe que ele não reclama todo dia, mas naquele momento é difícil dele enfrentar a parada dele. Fica do lado, apoia, porque senão a gente vai também fugir diante da aprovação de um amigo. E olha que a gente, quando chega a falar de amigo, André Luiz fala para a gente lá no Sinal Verde, amigo é aquele que mesmo reconhecendo as minhas dificuldades, me ama a si mesmo. Esse é meu amigo. Sabe? O amigo, ele não tem que ser cego aos meus erros, porque isso não é amizade. Não é amizade, é ser colega. Né? Agora, o amigo chega perto de mim, depois que eu parei de chorar pela minha dor, pelo meu desespero, quando eu parei de chorar, ele fala assim, pô, cara, eu não acho que está na hora de fazer diferente, não. Porque tem até um pensamento ditado por um filósofo, que o ser humano é o único ser que repete as atitudes esperando resultado diferente. É impossível. É impossível. Você vai sair daqui, ali uma banda da porta está fechada, a outra está aberta. Aí você quer passar por onde está fechada. Tu dá de cara. Tu volta, em vez de tu ir para o lado para poder passar, não, você continua. A porta vai ter que sair dali. Vai ficar com o nariz doendo, testa doendo, tudo doendo. Por quê? Porque você está repetindo as ações esperando um resultado diferente. Então, quando um amigo estiver chorando, muitas das vezes, senta do lado dele. Se possível, segura na mão. Se ele quiser falar, tu escuta. Mas não vai dar lição de moral, não. Sabe? É isso. Cadê a tua confiança? Cadê a tua fé? Vai ficar se desabando assim? Se for para mim, eu vou falar, pô, está doendo em mim, eu vou chorar sim. Porque o Chico fez isso com o Emmanuel. Emmanuel, o Chico estava... Eu gosto de falar isso porque as pessoas, para desmistificar um pouco, o Chico tinha 2 mulheres e uma amante, vocês sabem, né? Duas esposas e uma amante. Uma esposa era angina e a outra era glaucoma. Não abandonava ele, era fiel, já estava coladinho com ele. Porque ele teve um infarto, né? Então ficou como lembrança para ele a angina. E o glaucoma, a degeneração da vista dele desde a infância, quando ele trabalhava na fábrica de tecido, com a poeira, deu origem ao glaucoma. E ele, não feliz ainda, não estava bom, ele arrumou um amante, que era a dor ciática, que ele tinha 6 hérnias de disco. Então ele estava em casa chorando, de dor, naquela posição fetal. Emmanuel chegou e falou, o que acha? O que você está miando aí? Emmanuel não era fácil, né? Aí ele falou assim, está doendo, senhor. Ele falou, eu sei, mas você está aí chorando de dor e Conceição e Lia estão lá com fome, não tem comida para ela não. Você não acha melhor você levantar e levar comida para ela? Aí ele falou, eu vou levantar, mas que eu vou chorar, eu vou. E foi chorando pelo meio da rua, levando a comida. O choro é o único recurso que a gente tem diante de uma dor. Então, se eu estou sofrendo, estou chorando, aí você chega perto de mim e não chora, por que não? Se aquilo que está me afetando de uma forma tão intensa, que o único recurso que eu tenho é a lágrima. Então temos que respeitar o choro do outro, não menospreza não. Sabe? Porque a gente tem a tendência, tem um ditado popular que eu gosto, né?
que barriga cheia, goiaba tem bicho, tu não está passando problema nenhum, do outro é menos, é pequeno. Agora, quando o problema é teu, aí o mundo desaba. Né? Aquela música, meu mundo caiu, sabe? A gente quer reproduzir direto. Então a questão da fé, gente, é como você encara a situação objetivando lá na frente. Objetivando lá na frente. Se eu sei que eu sou um espírito imortal, tenho que passar pelas dificuldades da vida física que é comum a todo mundo. Será que sou eu que devo o imposto de renda? No planeta todo? Não. Eu não concordo com o imposto de renda, mas eu não tenho que pagar o bendito? Tenho. Vai adiantar eu ficar revoltado por isso? Não. Ah, eu paguei o imposto de renda tudo direitinho, graças a Deus, eu sou um homem bom. Não, eu fiz a minha obrigação. Porque há uma diferença muito grande no conceito da fé, que a fé não pode ser estabelecida por aquilo que é tua obrigação fazer. Tá? Nós somos aqui, do Aula Celeste. Eu não sei que eu tenho responsabilidade de vir aqui para poder participar de curso, para participar das obras sociais da casa, de participar de palestra, eu não sei. Aí quer aplauso porque fez isso? Não, é tua responsabilidade, teu compromisso. Agora sim, liga para você meia-noite, estourou a boia, está enchendo a água lá da casa. E aí, a boia? Né? Aí vai, não, deixa André. Brenner, deixa que ele vai sozinho resolver, não. Aí vai ser a hora de testar o meu amor por essa casa. Mas ele não vai sozinho, vai com Deus. Eu não vou pegar pano para torcer, não. Né? Eu avisei. Mas é verdade, entendeu? Aí a patifaria fala assim, ele dá jeito. Ele dá jeito, entendeu? Acabou o gás da cozinha, ele dá um jeito. Então, quando eu faço aquilo que não está na minha rotina de ação na casa, é minha obrigação. Favor nenhum. Está achando que quando Chico doentinho, eu gosto de contar a história do Chico, que ele representa muitas vezes nosso pensamento, né? O Chico chegou muito doentinho já, com quase 90 anos. Ele chegou, Emmanuel se aproximou, ele falou assim, seu Emmanuel, posso perguntar uma coisa ao senhor? Fala, Chico. Quando eu morrer, o senhor vai estar me esperando? Pode fazer essa pergunta para a Aura também. Eu não. Ela vai falar assim, e aí Emmanuel falou assim, Chico, eu sou muito ocupado. Quando você se perceber desencarnado, busca uma casa espírita que tenha sempre espíritos de plantão para acolher irmãos recém-desencarnados. Aí o Chico falou assim, não posso contar com o senhor não? Não, tem que contar com você. É com você. Mas só que tem a frase de Emmanuel que a gente não percebe. Emmanuel falou, quando você se perceber desencarnado, porque não é fácil. Se você não exercita a tua fé com confiança, com fé inabalável, se você não exercita ela, você vai morrer, mas para desencarnar vai demorar. Porque a proposta da desencarnação é você se dissociar da vida física, naquela experiência. E quando você não entende isso, você continua com a minha casa, o meu carro, o meu livro, o meu carro, o meu filho, meu marido, minha esposa, meu, tu não desencarna com facilidade não. Aí nós vamos ver em reuniões mediúnicas espíritos chegando dizendo que da minha casa ninguém tira. Por quê? Porque ele morreu e desencarnou. Porque a confiança ou a fé que eu tenho na vida futura, eu sei que tudo aquilo que está ao meu serviço nessa existência não me pertence, nem esse corpo aqui. Eu sei disso. Então, o que eu estou fazendo para me precaver, a exemplo do que Emmanuel falou para o Chico? Rui de Gaberneck, 9 do irmão. É o endereço do meu casa de espírito. Eu vou guardando o endereço na mente, para quando eu me perceber desencarnado, eu sei para onde eu vou. Se eu bater aqui, ninguém vai me ver, não me conhece, vai fechar o portão. Lá, não. Então, a proposta da gente de fé tem que ser quanto ao objetivo, gente, não quanto ao momento, não. Não é você ter fé no momento da dificuldade, é você ter fé que, apesar dos momentos de dificuldade, você vai para um lugar melhor. Essa é a proposta da fé que Emmanuel traz
nesse texto para a gente sobre a questão do objetivo da fé. Se a tua fé ainda está associada às coisas materiais e imediatas, sinto dizer que você vai se decepcionar, porque é uma fé efêmera, passageira, ela não tem robustez. O objetivo da nossa fé é eu saber que quando eu deixar esse corpo, a minha trajetória como espírito, ela é imortal. Não é eterna que só Deus o é. Ela é imortal. E certamente voltarei tantas quantas vezes for necessário para a vida física. Para quê? Para que eu aprenda. Nenhum de nós perca a ilusão de que vai ganhar diploma de honra ao mérito porque era espírita. Não vai não. O Chico gostava de uma história que ele disse que chegou uma pessoa lá em nosso lar, um irmão recém-desencarnado, e tinha lá um companheiro para recebê-lo, e ele virou e falou assim: eu posso fazer a pergunta ao senhor? Aí o espírito falou: pode, meu irmão, pode perguntar. Dentro tem católico? Aí ele falou: não, nenhum. Mas rezava missa todo dia. Não, mas não tem. Tem protestantes? Também não tem, não. Tem nada não. Ah, mas os bichinhos davam dízimo lá certinho, lá, né? Ia pro culto. É, mas não tem não. Ah, então eu já sei. É nosso lar, né? Coisa é coisa. Tem espírita? Aí o irmão falou: nenhum. Nem. Passa direto aqui, nem sabe o caminho daqui do nosso lar. Então quem é que está aqui dentro? Cristão. Aqui só tem cristão. E o cristão não tem denominação religiosa. O cristianismo é um sentimento de aplicação dos conceitos do mestre na minha vida. Isso é que eu tenho que me esforçar em ser um cristão, ou seja, eu vivenciar, porque Emmanuel fala para a gente, ser cristão é andar com Cristo. E tem hora que se Jesus for andar comigo, eu fico vergonha dele, porque as minhas atitudes não são relativas a um cristão. Então o meu objetivo, o objetivo da minha fé é que eu, ao terminar essa jornada, eu já saia dela com a porta para entrar em outra. Porque eu preciso reencarnar para poder ir purgando os meus erros, me distanciando das minhas agruras de ontem, para que eu alcance, como o objetivo da minha fé, o lugar que Jesus separou. Porque ele fala: os mansos herdarão a terra. Eu não sei o que vai ser de mim aqui, mas manso eu não sou. Para mim ficar aqui, eu vou ter que olhar de joelho no chão. Porque a fé não se traduz com atos exteriores. Nós já temos que passar dessa fase, sabe? Temos que passar dessa fase. Para encerrar, que o tempo está acabando, o Chico gostava muito da história do Zé. Uma cidadezinha do interior de Minas, tinha lá a matriz, a igreja, e dava meio-dia, entrava um caboclo, tirava o chapéu em frente ao altar e falava: oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Botava o chapéu e ia embora. Meio-dia, não atrasava. O sacristão veio para o padre e falou assim: tem um homem doido que chega aqui, fala só uma frase, vira, vai embora. Nunca vi ele na missa. Nunca vi aqui na missa. O senhor faz as quermesses aqui da igreja, ele nunca vi ele aqui para comprar nenhuma rapadura. Mas meio-dia ele está aqui. Aí o padre foi observar e viu que era uma pessoa muito simples, de roupa muito simples. E o padre viu que ele ia lá realmente falar daquilo que o sacristão falou e ia embora. E o padre se desinteressou. Mas passou um tempo, ele percebeu que o homem não voltava. O Zé não entrava mais na igreja. E o padre, preocupado, pergunta um, pergunta outro. Aí ele trabalha na fábrica ali, seu padre. Aí o padre foi na fábrica, perguntou lá ao porteiro: ô, seu padre, é o Zé é da faxina aqui da fábrica, está doente, está internado na cidade vizinha, porque não tem hospital, né, seu padre? Aí o padre: é mesmo, já está lá uns 15 dias, seu padre. Mas ninguém da família, não tem família, não, senhor. Ele é sozinho no mundo, meu Deus. O padre falou: vou visitar Zé. Organizou tudo, foi lá no hospital, pelo padre, autoridade, entra a hora que quer no hospital, né? Entrou, quando ele entrou, a enfermaria com 5 camas, só do Zé estava ocupada, as outras 4 estavam vazias. E o Zé, quando olhou para o padre, falou: seu padre, se o senhor chega adiante um pouquinho, via nosso Senhor Jesus Cristo sentado aqui nessa cadeira.
Aí o padre, fez, é. Nossa, Senhor Jesus Cristo ia vir aqui, sentar na cadeira, né? Para te ver, né, Zé? O que ele falou para tu? Nada não, senhor. Ele só chegou e falou, oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. É só isso que a gente precisa. Essa confiança, essa certeza que Jesus vem nos visitar. Graças a Deus. Depois de uma palestra dessa,